Boa noite a todos, irmãos e irmãs, que vêm prestigiar aqui essa live aula, né? É, eu queria fazer um agradecimento a todas as pessoas que vêm me apoiando diante dessa situação crítica que estamos vivendo no país, em função da pandemia, que não só afeta a saúde das pessoas, mas afeta ah, o bolso dos trabalhadores, dos contribuintes, e indiretamente também, a partir desse problema econômico, afeta também a saúde, né? Afeta a saúde de maneira dupla, diretamente pela doença, pelo Covid, indiretamente por outros problemas relacionados à crise econômica que estamos vivendo. E tentamos, de alguma maneira, buscar alguma solução, né? No, no frigir dos ovos, temos uma luta não somente contra a doença em si, mas uma luta que muitas vezes é política, né? É, infelizmente, estamos diante de pessoas no meio público que só fazem a situação piorar. E temos uma mídia também que só contribui com o mal, né? E não traz luz para as pessoas. A gente vê por diversas ações. Então, eu quero agradecer a todas as pessoas que vêm me apoiando, porque, antes de mais nada, eu queria dizer o porquê de fazer uma aula sobre a hidroxicloroquina, né? Porque eu estou fazendo isso. Então, quero deixar em aberto e bem claro que estou cuidando de muita gente, inúmeras pessoas, de maneira remota, fazendo videoconsultas, o que chama de telemedicina, para fazer com que as pessoas que tenham esses sintomas nas fases iniciais sejam bem conduzidas, fazendo um bom manejo clínico, para que elas não tenham uma doença agravada, né? O coronavírus é uma doença perigosa, é uma doença que traz elementos totalmente novos para nós, que lidamos com situações sazonais de influenza vírus ou de outros vírus, que acontecem, às vezes, até como pandemia, como foi no caso do H1N1 de 2009. O H1N1 em 2009 foi considerado uma pandemia, e naquele momento nós tínhamos um vírus que atingia, inclusive, de maneira mais grave, pessoas mais novas, né? E eu lembro muito bem que naquela época eu estava no Instituto Emílio Ribas, em São Paulo, como estagiário, internato, né? Em estágio de internato. São os últimos anos da medicina, que o Emílio Ribas é a maior instituição, digamos, na América Latina, praticamente, como um hospital de moléstias infecciosas. E é engraçado como não teve a mesma notoriedade como tem hoje. E não é por um motivo besta. Estamos tratando realmente de uma doença com elementos totalmente novos, né? Uma doença que traz uma condição vascular e imunológica totalmente distinta de outras, né? O que acontece é que é uma doença que leva ao que a gente chama de tempestade de citocina, né? O que são citocinas? São elementos químicos que vão alterar a função de alguma célula num tecido. Basicamente é isso, tá? E boa parte das citocinas são mediadores inflamatórios. A gente vai falar aí melhor disso no decorrer da nossa videoaula. Mas quando você tem essa tempestade de citocina, e alguém já deve ter visto em jornal, alguém já deve ter ouvido falar ou lido sobre isso, mas não sabe o que é realmente. Eu vou
deixar isso daí um pouco mais explicado, tá? No decorrer da aula. E essa tempestade de citocina, como eu disse, ela leva a fenômenos tromboembólicos. O que significa isso? Significa que o sangue coagula dentro de veia e artéria. E quando o sangue coagula dentro de veia, ele pode recircular e virar um êmbolo, e ele vai para o coração manda para tudo quanto é lado do corpo. Né? Vai para o cérebro e causa AVC, vai para o pulmão, causa tromboembolismo pulmonar, pode ir para as artérias mesentéricas, né, e vai causar um infarto mesentérico, que é uma condição gravíssima também. Pode ocluir artérias de membros inferiores, e eu já vi até amputação de membro inferior, assim, era uma cena que eu devia até ter filmado, onde, na hora de serrar a perna do doente, na altura do joelho, que a gente chama de região poplítea, e lá tem a artéria poplítea, na hora que seccionou a artéria poplítea, veio um chorume, né, do sangue coagulado ali. Então, é uma condição nova, eu nunca vi um vírus fazer isso. Né, nunca vi um vírus fazer isso. Essa é uma condição realmente absolutamente nova e que demanda atenção nossa, né, para saber quando que isso ocorre mais, em que faixa etária, quais comorbidades, né. E hoje a gente sabe, já se descobriu muita coisa em relação à fisiopatologia da doença, as estatísticas mostram os grupos de risco, as pessoas que têm maior probabilidade de acontecer esses fenômenos. Então, a gente tem que ter um cuidado e um manejo adequado para essas pessoas que estão nessa faixa de risco. Né? Mas contar idosos, obesos principalmente, pessoas que têm comorbidades, do tipo hipertensão arterial, diabetes, dislipidemia, enfim. Mas eu estou fazendo isso porque, infelizmente, eu estou fazendo essa aula, né? Porque a mídia está causando um verdadeiro show de bizarrice do ponto de vista de mostrar uma droga, que é a hidroxicloroquina ou a cloroquina, como um demônio, né? Eles demonizaram essas medicações. E a gente precisa trabalhar sobre essa questão da cloroquina e hidroxicloroquina, porque, infelizmente, muitos pacientes meus recusam aceitar essas medicações por conta dessa má influência que a mídia e, às vezes, personalidades, às vezes até médicos mal informados e talvez até de uma maneira politiqueira, apresenta essas medicações como verdadeiros demônios, né? E eu fui médico do Exército Brasileiro na Amazônia, na fronteira do Brasil com a Colômbia, né? Na floresta, né? Era médico da floresta, médico de fronteira. E lá eu tratava muita malária. Eu estava destacado num pelotão especial de fronteira, onde eu só tinha hidroxicloroquina como medicação para malária. Hidroxicloroquina é usada no tipo de malária que é o tipo Vivax, né? Para o tipo falciparum, que é a forma até mais grave da malária, a gente usava outros tipos de quinolinas, né? Como o artesunato e a mefloquina. Mas não tinha lá, não tinha essas medicações, e eu cheguei a brigar na época na Secretaria de Saúde, que eu desci com a aeronave da Força Aérea para São Gabriel da Cachoeira, e fui até a Secretaria de Saúde da cidade exigir medicação para tratar malária naqueles rincões do Brasil, porque pessoas estavam morrendo lá. Estavam morrendo. E eu tive que colocar o dedo em riste na cara do secretário de saúde, porque ele me chegou dizendo que eu precisava apresentar notificação compulsória dos casos de malária. Eu falei, você está de brincadeira comigo, você acha que eu sou um ignorante, né? Porque em áreas endêmicas, você não precisa de notificação compulsória. É só em área não endêmica a obrigação
da notificação compulsória pelo Ministério da Saúde. E foi uma situação que foi parar com o general, lá praticamente lá no batalhão, salvo engano, com o tenente-coronel Rezende, no batalhão, e aí acabaram disponibilizando mais hidroxicloroquina, primaquina, artesonato e mefloquina, né, para eu poder tratar todos os tipos de malária que tinham no pelotão especial de fronteira. E eu fiz um serviço lá que, para mim, é um motivo de orgulho para mim, né, porque eu erradiquei praticamente naquele ponto da floresta a malária, né? Não só tratando, mas fazendo o fog, né, que era para matar os mosquitos, né, que poderiam causar a malária, que tinham uma represa construída pelo Exército ali naquele destacamento, naquele pelotão especial de fronteira. E aqui eu quero também agradecer ao meu chefe de residência médica, né? Eu sou formado em Campinas, pelo CT Integrado de Campinas, fiz anestesiologia, e lá o meu chefe era o Luciano Azevedo, doutor Luciano Azevedo, que está sendo citado agora na CPI da Covid, né? Como se fosse um demônio também, né? Ele que indicou a mudança da bula da hidroxicloroquina e tal, estão atacando agora o Dr. Luciano, uma pessoa extremamente competente, que foi tenente da Marinha e tratou, como eu, inúmeras pessoas na Amazônia, salvando a vida de inúmeras pessoas, né? Então, só para já começar pincelando como a hidroxicloroquina é uma medicação importantíssima que salva vidas no Brasil. Então, agradeço ao Luciano Azevedo, que hoje me mandou mensagem, né, agradecendo aí, estarmos mostrando a verdade, trazendo a verdade, e ajudando as pessoas que, por muito, começam a desacreditar nos médicos por conta de pessoas mal intencionadas. Seja na mídia, seja por políticos, seja por entidades médicas que são politiqueiras. E aí tem gente que pode querer me atacar, né? Falar, e aí, você é contra as vacinas? Bom, eu já disse qual é a minha formação, né? Eu sou médico, fiz residência médica em anestesiologia, e fiz uma pós ainda, um R4 em cardiovascular, né? E eu sei a importância das vacinas, eu não sou alguém que nega a ciência. Eu estudei muito para chegar onde eu estou. E a minha questão em relação às vacinas é uma questão moral, bioética, que não vem ao caso, que eu não vou discutir, mas tem que pode me atacar. Então já estou adiantando essa questão, porque eu sei que isso pode acontecer. E eu queria mostrar para vocês algo que aconteceu nessa última semana, que está aqui, ó, até imprimido, né? Isso aqui, Senado Federal, né? Projeto de lei número 1912/2021, de autoria de seu Omar Aziz, senador Omar Aziz, inclusive está presidindo lá a CPI da Covid, né, que na verdade a gente pode dizer que é a CPI da hidroxicloroquina, ou da cloroquina. E aqui, um dispositivo que diz que altera o decreto-lei 2848, de 7 de dezembro de 1940, do Código Penal, para tipificar o crime de prescrição de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais sem comprovação científica. Olha o absurdo que chegamos. Senhores médicos, essa live, eu até peço desculpas, a gente está fazendo para médicos e para leigos também. Se às vezes eu falar de maneira muito básica, eu peço perdão para os médicos, e se eu estiver falando coisa muito técnica, eu peço perdão para os leigos. Mas olha o absurdo que chegamos, né? Eu até acho que tem que ler a justificação, né,
É uma coisa totalmente absurda, né? Tá falando aqui. Prescreve, artigo 284-A, prescrever, ministrar ou aplicar produto destinado a fins terapêuticos medicinais sem comprovação científica de sua eficácia no tratamento da doença apresentado pelo paciente. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Né? Ainda tem os outros dispositivos aqui, né? Eu até vou ler. Inciso 1º, incorre na mesma pena quem promove ou incentiva, por qualquer meio, a utilização de produto a que se refere o caput. Inciso 2º, se a conduta prevista no caput for praticada por profissional da área da saúde, a pena será aumentada de 1/3 até a metade. As penas previstas caput nos incisos 1º e 2º serão aumentadas em 2/3 se a conduta for praticada durante a ocorrência de epidemia. Inciso 4º, considera-se comprovação científica para efeito de configuração dos crimes previstos nesse artigo a autorização ou registro de produtos destinados a fins terapêuticos e medicinais para o tratamento de doença apresentada por ciência por órgãos de vigilância sanitária. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Aí tem toda uma justificação aqui, algo absurdo, está na internet, vocês podem pegar, essa excrescência, né? Porque eu quero deixar muito claro para os meus telespectadores aqui, que a medicina ela é quase toda feita de medicações com prescrição off-label, né? Ou seja, não é de bula, né? E temos inúmeras ações hoje off-label que estão levando ao desenvolvimento de medicações que estão sendo estudadas e testadas. Então isso aqui impede tudo isso. Essa lei vai impedir tudo isso. Fora que dos 90 protocolos que tem no Ministério da Saúde, as 70 deles são off-label. Olha só que absurdo. Você vai parar boa parte das práticas do SUS, de atenção no SUS, por uma lei estúpida dessa. Porque nesse momento de pandemia, as pessoas estão ficando completamente fora de noção. Por politização, com certeza, né? E, enfim, já dei minhas justificativas por que eu estou explicando tudo isso aqui, né? Infelizmente, essa demonização dessas medicações prejudica muito o tratamento dessas pessoas. Eu não vou culpá-las, eu não vou culpar meus pacientes, porque eles estão atemorizados, sim. Eles estão atemorizados. E eles não entendem, às vezes, essas questões. Eles não entendem. Então tem que vir a público falar que isso é um absurdo, né? E o porquê que a hidroxicloroquina não é perigosa e por que ela pode ser utilizada durante uma infecção por SARS-CoV-2, tá bom? Eu já mostrei a situação política. Antes de começar a aula especificamente, eu queria só deixar uma coisa importante colocada aqui, porque tem muita dúvida sobre um doutor que trabalhou para a indústria farmacêutica e que trouxe aí grandes temores em relação à vacinação, que é esse aqui, Vander Bosch. Vocês já devem ter visto o vídeo dele, muitos já devem ter visto, e me perguntam, então antes de eu começar, eu queria só falar sobre isso, porque o Vander Bosch é um veterinário, né, tá em inglês aqui, who recently received an open letter boldly claiming that COVID-19, então ele, um veterinário que recentemente divulgou uma carta aberta afirmando ousadamente que as vacinas COVID-19 serão prejudiciais à humanidade, pois permite to allowing the virus to mutate in dangerous ways. Permite que o vírus sofra mutações de formas perigosas. Então, é o que ele chama de escape imunológico.
né? É o que a gente está vendo até, né? Tem isso, a questão aí das mutações, né? E com certeza a gente não vê, talvez a gente pode ver no futuro, depois de saber se essas vacinas vão cobrir todas essas variantes que estão aparecendo. Não é nada comprovado. O fato é que ah, eu sou a favor da vacinação, sou contra a produção de boa parte delas por uma condição moral, mas o fato é que a idade média aqui no Brasil dos internados em UTI caiu. Caiu porque as pessoas mais idosas estão sendo vacinadas primeiro, né? Então isso é óbvio, né? Então a vacina ela funciona, ela com certeza funciona. A gente não tem dúvida sobre isso mais agora. Agora, a gente precisa saber realmente se ela vai pegar essas variantes. Isso é uma outra questão que estão aparecendo aí. Agora estão falando em variante indiana, né? Mas vamos lá. If we're worried about dangerous variants emerging, se estamos preocupados com o surgimento de variantes perigosas, it is much risky to allow the virus to spread between unvaccinated people. É muito mais arriscado permitir que o vírus se espalhe entre pessoas não vacinadas. É isso, né? E aí a gente tem as questões do doutor ser um defensor de vacinas que trabalhem com as natural killer, né? Que células natural killer, que é um tipo de célula que já neutraliza diretamente, digamos assim, a grosso modo, um agressor ao nosso vírus. Então ele está querendo desenvolver vacinas que trabalhem com essas células. Então ele tem um interesse financeiro nisso. Então, por favor, não caiam nessa desse Dr. Van der Bosch, tá? Ele não é um o pessoal anti-vacina está colocando ele ali em cima e alguns me atacam como anti-vacina. Eu estou falando, não caiam nessa, tá certo? Mas é isso aí, vamos lá. Vamos para a nossa apresentação no slide. Vamos para a nossa apresentação no slide da nossa aula. Vamos lá, produção. Bom, vamos lá. Preparei então essa aula aqui, já fiz toda a apresentação. Pode passar. Começando pelo histórico, né? Então, a gente sabe que desde 1940, a minoquinolina, né, ela, ou podemos chamar de cloroquina, né, esse é o nome original, né, 4-aminoquinolina, é testada como agente esquizonticida. O esquizonte é a forma do protozoário no ciclo de vida desse protozoário, que é o protozoário da malária, né? Ou seja, ela elimina o esquizonte, né, que é o esquizonte da malária, claro, da corrente sanguínea, sendo efetiva, né, contra as 4 espécies de plasmódio da malária, que é, aqui no Brasil a gente tem os 2 principais, o Vivax, como eu falei, e o Falciparum, né. Essa descoberta em 1939 se deu pelos alemães, né, e a partir de 1940 que se começou realmente a ser testada como esquizonticida. E aí, no final da Segunda Guerra Mundial, nós temos ela sendo utilizada também para doenças reumatológicas, como o lúpus eritematoso sistêmico e a artrite reumatoide. Certo? Esses são os... Deixei ali também as referências, né? Estou deixando sempre com as referências aqui, que depois eu vou até destacar alguns. Quimicamente, nós estamos tratando de uma base fraca, né? Então ela tem uma conformação
química protonada, né, que é inversamente proporcional ao pH, né, e obedece a essa lei de Henderson-Hasselbalch, né. Então, ela atravessa a membrana plasmática e ela vai interagir com as organelas ácidas, causando as alterações enzimáticas no nível dos endossomos, do complexo de Golgi e dos lisossomos, né. O segundo esse autor, né, que eu não sei falar direito, o Legsier, a elevação do pH das vesículas lisossômicas da rede de Golgi, né, o complexo de Golgi, determinam essa supressão enzimática, inibindo modificações pós-traducionais de proteínas recém-sintetizadas. Talvez fique um pouco difícil para alguns que não entendem tecnicamente o que isso tudo quer dizer, mas eu vou depois explicar direitinho, tá? O que acontece é que quando a gente... sempre que eu passar o slide eu vou fazer isso. O que acontece é que sempre que a gente tem uma formação de uma proteína, nós temos depois uma conformação que essas partes dessa proteína vão se conectar, né? Então, existe essa supressão enzimática, essa modificação, que a gente chama pós-traducional, que vai fazer com que essa enzima não se forme adequadamente, tá bom? É meio complexo, eu vou tentar ao máximo explicar para as pessoas que não entendem. Também temos, né, que é importante a gente ressaltar isso, né, que a cloroquina, ela, no pH endossômico, né, com esse pH endossômico ácido, ela interfere no metabolismo do ferro, né, impedindo que a enzima que transporta o ferro, né, que é a transferrina, que está lá no endossoma, e por conseguinte, diminuindo a concentração intracelular de ferro, faz com que prejudique a função de várias enzimas responsáveis para a replicação do DNA celular e que isso faça a expressão de diferentes genes. Então, alguns vírus, eles adentram nas células por endocitose e com isso, vai ter um processo que justifica a presença do vírus no lisossoma, região de pH baixo, né, que juntamente com a ação das enzimas inibe a partícula viral, liberando, né, no ácido nucleico infeccioso e em vários casos, né, as enzimas necessárias para a replicação viral, né. E análogo a isso, foi demonstrado que a cloroquina inibe diferentes vírus que requerem uma etapa dependente do pH no lisossoma, como o vírus da doença de Borna, o vírus do rato aqui, o Minor Virus of Mice, e a leucose sarcoma aviário, né? Então, o lisossoma, então vou tentar explicar melhor essa questão. No lisossoma, o que acontece? Ali você tem a interação entre a célula e o vírus, né? Então, ele pode prejudicar a entrada do vírus a partir do lisossoma. Vamos resumir dessa maneira. Então, aqui eu destaquei, ó, Bishop, né, um dos autores que eu estou citando aqui, né, que é de particular interesse para a patologia humana, é o estudo de que a cloroquina inibe o desnudamento do vírus da hepatite A, impedindo todo o seu ciclo de replicação. Então, aqui, Bishop cita como na hepatite a hidroxicloroquina tem um efeito antiviral. Já Savarino, né, outro autor que eu coloquei aqui, mostra que a cloroquina pode atuar como antiviral, afetando tanto a invasão viral mediada por endossoma, quanto nos estágios finais de replicação viral, né?
desta forma, né, a gente percebe que a cloroquina, ela pode atuar tanto como um antiviral, como afetando tanto a invasão viral mediada, como eu disse lá, pelo endossoma, quanto nos estágios finais da replicação. Então, nesses dois momentos, né, nós temos a hidroxicloroquina ou a cloroquina sendo considerada um antiviral. Agora vamos lá, o pessoal chega e fala assim: ah, mas doutor, você não pode falar isso porque os estudos mostram que ela não é um antiviral, né? E eu rebato dizendo o seguinte: de fato, não tem estudos suficientemente em número, e um número, digamos, com um N bom, né, com a quantidade boa, feitos estudos clínicos, duplo cego, randomizado, para dizer que a hidroxicloroquina, no caso do Covid, não seja realmente efetiva como um antiviral. Pode ser que não seja mesmo, né? Pode ser que não seja. O que a gente está dizendo aqui, nessa primeira parte da minha apresentação, da aula, é que a cloroquina, ela pode ser um antiviral, mas não para todos os vírus, né? Então a gente tem que saber mais para frente se isso vai ser, vai valer também para o SARS-CoV-2, né? E para suas variantes, tá certo? Hoje não dá para dizer que seja, realmente, eu concordo com isso, né? Mas estudos precisam acontecer e não é demonizando a droga que a gente vai chegar numa conclusão final, porque tem estudos que dizem favoráveis a ela como antiviral e outros que não. Mas a gente vai para uma segunda parte, que agora é a parte que me interessa de fato, é a parte que me interessa de fato sobre a hidroxicloroquina. Então aqui fica a pergunta, né? A hidroxicloroquina, ela é um anti-inflamatório, né? Porque estão atacando a hidroxicloroquina porque vários médicos falam que é um anti-inflamatório. E chegam os tecnocratas, né, dos políticos, da mídia, alguns jornalistas, não vou falar de todos, tem que tirar o chapéu para alguns poucos, mas a gente tem, e às vezes até médicos, como eu disse, né, mal informados, que falam que não é um anti-inflamatório. Mas eu vou explicar aqui o porquê que ela é um anti-inflamatório, já dando o spoiler, né? Só que antes eu quero explicar uma coisinha importante, né? A formação de algumas células de defesa, né? Então aqui a gente tem duas linhagens de células, uma linhagem linfóide e uma mieloide, né? A linfóide, inclusive, dá aquela célula que eu falei, a natural killer, né? Os matadores naturais, onde aquele médico lá queria, o Van der Bosch lá ou está querendo fazer um tipo de vacina para confrontar as outras vacinas que nós temos aí no mercado, né? Como eu falei, que tem um interesse financeiro. E aqui nós temos outros tipos de célula, né? Aqui nós temos neutrófilos e temos macrófagos, né? Os neutrófilos e os macrófagos são dessa linhagem mieloide, são as principais células que vão fazer a mediação inflamatória, que vão causar inflamação, digamos assim, né? A partir de mediadores inflamatórios, que eu vou falar bastante sobre eles, principalmente sobre o TNF-alfa, que significa fator de necrose tumoral alfa, né? E o que acontece? Aqui nós temos a questão da resposta inflamatória, que vamos trabalhar bastante, e aqui temos a questão também, né, da resposta inata e adaptativa. A resposta inata, como eu falando, natural killer, né, aquela que é a resposta rápida. A grosso modo é isso. E a resposta adaptativa, quando você cria memória imunológica e você tem o desenvolvimento de anticorpos específicos para um antígeno. Um antígeno é um pedaço de um agressor, tá? É um pedaço, por exemplo, de um vírus. No caso do SARS-CoV-2, a gente destaca muito o spike viral, a espícula do vírus, tá certo? Deixa eu passar esse slide.
E aqui é importante, coloquei esse slide também, tirei aqui do Genoway, né, que é a Bíblia da imunologia, né, mostrando como aqui, ó, você tem dentro do vaso sanguíneo, né, e aí você tem bactérias, né, que são reconhecidas num tecido, e aí elas, a partir dos macrófagos, vamos dizer que isso aqui é um macrófago, ele libera citocinas. E vou repetir, o que são as citocinas? Citocinas são elementos, né, químicos que vão agir sobre uma outra parte, um outro tecido, no caso o endotélio aqui, que é a parte que reveste... Opa! Agora fiz besteira aqui, quero voltar. Vamos lá. Legal. Então, as citocinas, elas são elementos, como eu disse, né, químicos, que são liberados por uma célula inflamatória aqui, ó, que é o macrófago, que vai agir sobre um outro tecido, né, sobre um tecido, fazendo modificações. Qual é a modificação? Você está vendo como abrem poros, né, fazendo que se extravasem fluidos, né, fluidos como com outros mediadores inflamatórios, outras células inflamatórias, como os neutrófilos, né, basófilos, enfim. E monócitos, principalmente, os monócitos aqui são importantíssimos aqui, né, e vão fazer a inflamação acontecer no tecido, né. E o que é inflamação? Inflamação é edema, né, porque vai ter o extravasamento de líquido, você vai causar edema. Você vai causar dor, porque os mediadores inflamatórios agem na inervação e causam dor, causam rubor e calor, né? Calor e rubor, que andam juntos, né? Que vai aumentar a temperatura do tecido, né? Porque aumenta esse metabolismo, aumenta a temperatura. Então a gente vê aí, a febre, né? A febre é sinal de uma resposta inflamatória. E por fim a gente tem a function lese, né? Que é a lesão funcional do tecido. Então, se estamos tratando de um rim, por exemplo, que está sendo afetado por uma inflamação, você vai ter um problema na filtração e secreção renal, o que vai prejudicar, por exemplo, a produção de urina, né? E a pessoa entra em insuficiência renal, por exemplo, tá? Só para ilustrar. Bom, então fica a questão, anti-inflamatório, então, né, a gente vê que, na verdade, o que faz a cloroquina? A cloroquina, então, ela apresenta uma atividade, sim, anti-inflamatória, que, ao se acumular, né, nos linfócitos e macrófagos, nessas células que eu apresentei aí para vocês, né, importantes, que são células envolvidas na imunologia, na resposta inflamatória, permite seu uso em doenças reumatológicas, como artrite reumatoide, lúpus eritematoso sistêmico, e eu destaquei aqui a sarcoidose, né, que é caracterizada pela superprodução daquele mediador inflamatório que eu destaquei aqui, que eu chamei de TNF-alfa, né, que é o fator de necrose tumoral alfa, tá? Minha referência aqui, novamente, vamos passar. Então, seguindo aqui, né, vamos aqui, a inibição, né, a produção do TNF-alfa pelos macrófagos, e por conseguinte a cloroquina, né, e diminui a expressão da superfície dos receptores do TNF-alfa, monocítica, né, monocítica dos monócitos, né, impedindo a ativação, então, desses monócitos, né, segundo esse autor, Jong. Já Savarino, né, ele mostra que como a TNF-alfa também atua na superfície endotelial, regulando positivamente a sua interação com moléculas de adesão de leucócitos, permitindo a extravasão, esse extravasamento, né, desses leucócitos, dessas células inflamatórias,
do lúmen vascular, né, que é de dentro da veia, para os tecidos, como eu mostrei naquela figurinha, então a cloroquina, ela diminui esse processo. Tá certo? É meio complicado, mas é mais fácil pelas figurinhas, né? Então, eu deixei aqui, ó, para vocês entenderem aqui, né? Então, temos um macrófago, né? Então, a cloroquina, ela age aqui no macrófago, né? E ela inibe a produção do TNF-alfa, que é um mediador inflamatório importantíssimo. E ao inibir o TNF-alfa aqui, ele não liga no monócito, lembra que eu falei do monócito também? O que impede a ação do monócito também, como uma célula inflamatória, que vai mediar outros mediadores inflamatórios, né? E aqui isso aqui a gente chama de endotélio, certo? Que aqui está o lúmen vascular, como eu falei, né? Aqui está passando o sangue, e aqui é o tecido, né? Aqui é o tecido. Então, aqui no endotélio, que é o que reveste os vasos, né? Nós temos essa regulação aqui que vai fazer a abertura dessas junções, que vai causar o processo inflamatório, né? Então, a gente vê a importância desse elemento, o TNF-alfa, que é um mediador inflamatório, na resposta inflamatória. Então, a tempestade de citocina, como eu falei aquela hora, no começo, o que ela causa? Né? Ela causa um aumento muito grande desse TNF-alfa, o que acontece no Covid-19. No Covid-19, a gente tem uma explosão de alguns elementos, como o TNF-alfa, como a interleucina 1 e a interleucina 6. São todos mediadores inflamatórios, que estão elevadíssimos. E quando eles estão muito elevados, eles abrem esses fenômenos tromboembólicos, como eu falei. Eles levam a esses fenômenos tromboembólicos, né, e que vão causar uma doença muito grave. Então, a gente vê que a hidroxicloroquina, ela age sim como um anti-inflamatório e um imunomodulador, porque ele vai modular, na verdade, os mediadores inflamatórios, fazer com que eles ajam, né, ela não vai impedir totalmente a resposta inflamatória. Na verdade, ela vai diminuir a ação. Ela não é um anti-inflamatório no sentido de eliminar a inflamação. Não. Ela vai ser um imunomodulador, é um anti-inflamatório imunomodulador. Deixa eu passar aqui. Então, a gente tem aqui, né, quando a gente tem esse bloqueio da apresentação antigênica, né, então a gente consta que a cloroquina ou a hidroxicloroquina, tanto faz, depois eu explico, na verdade, é cloroquina e hidroxicloroquina, né, qual a diferença entre as duas? É que a hidroxicloroquina é um pouquinho menos tóxica, digamos assim, tá bom? Tecnicamente seria isso, tá? E a grosso modo seria isso. Mas, então, elas vão também afetar, então, a apresentação, né, antigênica na pele pelos queratinócitos e células de Langer, né, que são outras células importantes aí dentro de todo esse processo. Além, elas também vão estabilizar a membrana do lisossomal, né? Isso resulta numa menor interação entre as células apresentadoras de antígeno, que eu até não mostrei lá, mas que são as células dendríticas, né? Que são essas apresentadoras de antígeno, aquela tabelinha lá das células de origem ou que vão fazer a resposta inata ou adaptativa, lá naquela tabelinha a gente tem ali as células dendríticas também, que fazem essa apresentação de antígenos, né? Os antígenos, como eu disse, para explicar direitinho para quem não entende, são essas partes, por exemplo, do vírus, né? Uma parte do vírus seria a espícula, por exemplo, né? Então, essa parte que vai ser reconhecida como um agressor para o corpo humano. Então, são apresentadores de antígenos que vai apresentar isso daí para quem? Para os linfócitos, né? E principalmente os linfócitos CD4+, né?
E então ela diminui então essa interação, né, como eu disse, nessas células apresentadoras de antígenos e, consequentemente, vai diminuir a produção da interleucina 1, a interleucina 6 e o fator de necrose tumoral alfa, que são esses mediadores inflamatórios que estão elevadíssimos na COVID, que levam a casos graves, que vão precipitar os fenômenos tromboembólicos. Esses mediadores vão estar elevadíssimos nos casos graves que precipitam, ou seja, nos casos onde existem esses elementos elevados no sangue circulando, vai fatalmente acontecer fenômenos tromboembólicos e levar a casos graves. Estou tentando falar de várias maneiras aqui para o pessoal entender. Né? É difícil, não é tão fácil assim, tecnicamente, mas é importante que as pessoas entendam que, então, a hidroxicloroquina diminui esses elementos. Vai diminuir, em última análise, esses elementos. E diminuindo não leva a fenômeno tromboembólico, que leva a caso grave. Lembrando que o COVID, ele apresenta dois componentes na fisiopatologia da doença. Você tem um componente inflamatório, que ele vai existir, então a hidroxicloroquina ela é importante nessa fase de viremia, né, de a gente administrar na fase de viremia como um anti-inflamatório imunomodulador, então ela tem esse efeito anti-inflamatório, então ela diminui essa reação inflamatória que já é lesiva para o corpo. E no momento a gente não pode usar, por exemplo, corticoide, que é um erro muito grande que eu vejo por aí, médicos dando corticoide na fase de viremia, dando medicação errada na fase de viremia, né? Então ela é uma alternativa muito interessante como anti-inflamatório imunomodulador, nesse momento que a gente não pode usar corticoide. E ela vai evitar que esse outro componente da doença, que é da formação de fenômenos tromboembólicos, aconteça. Isso não quer dizer que ela realmente seja efetiva em todos os casos. Né? Pode ser que esse aumento aconteça de qualquer forma, mesmo com o uso de hidroxicloroquina, e leve a situações graves. Então, ela também interfere nas reações antígeno-anticorpo, como eu coloquei aqui, dependentes do sistema complemento, e inibe a produção de superóxidos por leucócitos ativados. Está em Rangdale, né? Esse é um livro clássico da farmacologia, eu estou até com ele aqui, vou apresentar, depois eu vou abrir ele no final, tá? Para mostrar para vocês algumas coisas importantes. Então, em última análise, a gente vê que é um anti-inflamatório, sim, e é imunomodulador também. Né? Importantíssima medicação de ponto de vista anti-inflamatório imunomodulador, que poucos médicos falam, né? Que vai prevenir que aconteça uma resposta inflamatória intensa e vai, de alguma forma, evitar que aconteçam fenômenos tromboembólicos, essas duas componentes do COVID, né, da fisiopatologia do COVID. Então vamos agora para a parte final, que é falar da segurança da droga, né? A despeito, eu coloquei aqui, a despeito do estudo de Manaus. O que é o estudo de Manaus? Eu até colocando aqui, ó, para o pessoal ver. Eu printei aqui do jornal JAMA, jornal muito conhecido no meio médico, muito respeitado no meio médico, né? E é um estudo que foi feito em Manaus, né, pelo Instituto lá Tropical da Amazônia, e envolveu aí um médico que foi bem atacado na mídia, mas ao mesmo tempo protegido. Na mídia, nas mídias sociais paralelas, não na grande mídia, né? Na grande mídia ela foi até muito utilizado esse estudo, um estudo totalmente antiético, né? E o pesquisador, eu dou os nomes aos bois, sim, Marcos Vinícius Guimarães Lacerda, né? E aqui, objetivo, né? To evaluate the safety and efficacy da hidroxicloroquine dosage in patients with severe COVID-19. Então,
quais são as intervenções? Interventions, né? Já para deixar direto aqui. Receive high dosage cloroquine. Não foi nem hidroxicloroquina, que é menos tóxica, como eu disse, de cloroquina, né? Então aqui, 600 miligramas de cloroquina twice daily, 2 vezes ao dia, ou seja, 1.200 miligramas de cloroquina for 10 days. Lembrando que a cloroquina, falando de farmacocinética, farmacodinâmica, a cloroquina, ela tem um efeito cumulativo, tá? Então tem que ter um cuidado no sentido de ter um efeito cumulativo. Então aqui ele está usando uma miligramagem de 1.200 miligramas ao dia, tá? Quando, por exemplo, na malária Vivax, a gente usa 400 miligramas. 400 miligramas. E no meu caso, quando eu estou cuidando dos meus pacientes, eu uso metade disso. Eu uso 200 miligramas. Na reumatologia, se usa geralmente 40 miligramas, né, para fazer um efeito só imunomodulador anti-inflamatório. Eu uso metade da dose da malária, né? E vamos falar, né? Ainda que se consta que a cloroquina, ou hidroxicloroquina, também afeta a apresentação antigênica, né? Ela demonstra segurança na administração aguda em seres humanos, né? Ela tem, sim, uma segurança muito grande descrita nos livros. Eu vou mostrar aqui, tanto na profilaxia da malária, como quando isso é usado na reumatologia, né? E mostrou baixa incidência de eventos adversos durante a administração crônica desses fármacos, períodos de até alguns anos, como, por exemplo, quando você usa em baixa dosagem, como na reumatologia, né? Por exemplo, eu uso 200 miligramas, que é metade do comprimido, o comprimido é 400 miligramas, como ela tem um efeito cumulativo, você vai usar durante anos, por exemplo, uma doença crônica, né, essas doenças reumatológicas, você usa 40 miligramas, né, 10% disso, e ela tem o efeito desejado e não tem problema, ela é extremamente segura, você pode usar às vezes até em paciente cardiopata, né. Então tem esse estudo também do Klinger, né, que deu resultados encorajadores, né, sobre a segurança da alta dose da hidroxicloroquina quando se diz 500 miligramas ao dia, até 500 miligramas, tá? E também ressaltando que ele fez com grávidas também, mostrando a eficácia dela e não prejudica o concepto, o bebê que está no ventre de uma mãe, tá certo? Então pode ser usado sim, eu não estou usando em grávidas, eu deixo bem claro isso, porque tem a despeito desse estudo, estão dizendo que tem talvez algum efeito que não foi bem calculado para o concepto, então eu não estou usando, só em alguns casos mesmo que seriam extraordinários, mas eu não estou usando, para deixar bem claro. Então isso aqui é a minha apresentação, terminei aqui, vamos voltar, tela total aqui, maravilha. Eu espero que não esteja sendo muito prolixo, porque realmente é bem complicado falar sobre tudo isso. É difícil falar para leigos e para pessoas que às vezes têm algum estudo, que tem muitos médicos também nas minhas redes sociais. Mas vamos lá. Tô aqui com... Dá para ouvir aqui? Rang and Dale, como eu coloquei em uma das minhas referências. Lembrando que todas as minhas referências aqui nessa aula, eu vou deixar depois que lançar o vídeo, eu vou deixar todas as referências lá para quem quiser consultar, tá certo? Então vou abrir aqui na página que eu deixei, efeitos indesejáveis, né?
Vamos lá. Está aqui. Página 772, efeitos indesejáveis. A cloroquina apresenta poucos efeitos adversos quando administrada para quimiprofilaxia. Com o uso de doses mais altas no tratamento do ataque clínico da malária, pode-se observar, em certas ocasiões, a ocorrência de efeitos indesejáveis, incluindo náuseas, vômitos, tonteira, visão embaçada, cefaleia e sintomas de urticária. A administração de doses elevadas, né, de altas doses, resultou algumas vezes no desenvolvimento de retinopatia. As injeções intravenosas de cloroquina na forma de em bolos pode causar hipotensão e, se forem utilizadas doses elevadas, arritmias fatais. Então, assim, o risco dela é em bolos, né? O que é em bolos, para quem não sabe, é quando direto na veia. É isso, certo? E quando se é administrado em doses elevadas, ou seja, acima de 500 miligramas ao dia, né, como foi feito nesse estudo de Manaus, por esses irresponsáveis, né, que mataram pacientes por conta dessas altas dosagens, para falar que a hidroxicloroquina era perigosa. Então, aí sim, ela pode ser perigosa. Então, feita em bolos em altas dosagens, né? Ou seja, a hidroxicloroquina via oral, como a gente vem fazendo nesses tratamentos que eu faço remoto, né, onde eu ponho metade da dose da antimalárica, né, um comprimido de 400 miligramas, eu dou metade, só 200 miligramas, é extremamente seguro. Eu posso dar isso até para um cardiopata. Não vai acontecer nada, absolutamente nada com essa pessoa. É extremamente seguro. E eu vou pegar outro livro aqui. Eu já pus o Hengandale, que é uma bíblia da farmacologia, e temos esse aqui, Goodman Gilman, outra bíblia da farmacologia, que eu deixei separado aqui para vocês. Vamos abrir aqui. Página... Essa é a edição da 11ª, não é a última, mas na minha época de faculdade. Vamos lá. Os usos terapêuticos, né? Para começar aqui, ele já dá de cara que a cloroquina é barata e segura. É barata e segura. Já começa assim, né? Aí ele fala a questão do uso terapêutico, aí tem a parte, nessa mesma página, toxicidade e efeitos colaterais. Em doses apropriadas, a cloroquina é um fármaco extraordinariamente seguro. Olha a palavra que eles colocam, extraordinariamente seguro. Entretanto, sua margem de segurança é estreita a partir de uma dosagem, que seria, no caso aqui, que ele coloca 30 miligramas por quilo. Vocês querem fazer as contas, né, para ver que é 30 miligramas por quilo, né? E aí ela pode ser fatal, como eles dizem aqui, né? A toxicidade aguda por cloroquina é encontrada mais frequentemente quando doses terapêuticas ou altas são administradas muito rapidamente, por via parenteral, em bolos, como eu estava falando antes, né? Direto na veia. Então, os dois livros, eles mostram a mesma coisa, tá? Só para mostrar aqui para vocês, eu tenho minhas referências biográficas com as bíblias da farmacologia. E aqueles que falam que é perigoso administrar hidroxicloroquina, venham discutir aqui, venham discutir como gente grande, não como covardes, como mentirosos, como estão sendo, né, prejudicando a população. E se a hidroxicloroquina realmente não tem um efeito benéfico como um anti-inflamatório ou um imunomodulador, vem aqui discutir. Eu coloquei minhas referências, né? Eu falo isso de uma maneira até um pouco intempestiva, porque tem muitos colegas, e aí, teve gente que até me questionou hoje no hospital, por que você vai fazer essa live? Eu falei, também porque tem muito médicozinho aí, né? Falei brincando, aí o pessoal deu risada, né? Atrapalhando o meu serviço. Dica-se de passagem, eu quero deixar bem claro
que a minha atuação como médico, tratando pessoas com coronavírus, ela se dá de maneira espontânea, ela se dá de maneira gratuita, tá? Me desdobrando, porque eu tenho meus serviços, eu tenho as minhas atividades normais em hospital, e me desdobrando nos horários extras, nos meus intervalos, para atender essas pessoas. E eu faço de maneira gratuita. Tem gente até que fala, doutor, eu tenho dinheiro, eu quero te pagar. Eu falo, não. Você quer se você acha que tinha que me pagar alguma coisa, aquilo que você acha que tinha que me pagar, você doa para uma instituição de caridade, e eu ofereço a Missão Belém, né? E eu venho aqui destacar a Missão Belém como uma obra de caridade aí, que a gente participa. Então, eu falo, quer doar alguma coisa, quer me pagar alguma coisa, doa para a Missão Belém. O que você achava que tinha que me pagar, vai para a Missão Belém, tá? Então, eu estou fazendo isso de maneira espontânea, gratuita, e eu quero que as pessoas saiam dessa condição, eu quero que a nossa nação saia logo dessa condição. E eu acredito sim nas vacinas, as vacinas estão surtindo efeito, mas não adianta só as vacinas, hoje temos variantes, temos esses outros problemas que estão acontecendo. E não dá para vacinar uma população como a brasileira, né, uma população num país de dimensão continental, da noite para o dia para a noite. Não é tão fácil assim como o pessoal da mídia coloca. Né? As vacinas estão chegando e estão sendo administradas. No entanto, é preciso uma ação coordenada, tanto em vacinação como junto com o tratamento, né, com bom manejo clínico dos pacientes, que envolve o uso, sim, da hidroxicloroquina, como eu bem apresentei aqui. Tá? E quando tem escape no sentido de não resolver essa situação para a hidroxicloroquina, já temos outra medicação que vai prevenir os fenômenos tromboembólicos, que são, no caso, os anticoagulantes, que eu estou usando e muito, né, principalmente em algumas faixas etárias de risco, de pessoas que têm comorbidades e situações de risco maior para a doença, mesmo não estando na idade. Então, eu vejo que tem que ser junto, a coisa tem que ser junta, né? E nós temos esperança de que a verdade venha à tona. Eu estou fazendo apenas a minha parte, e esse vídeo vai servir para os meus futuros pacientes, eu passar para os futuros pacientes assistirem, mostrando que a hidroxicloroquina é sim uma medicação segura e que deve ser utilizada na fase de viremia, tá certo? E já que ela é a medicação que está sendo mais demonizada, eu escolhi ela para ser abordada nesse primeiro vídeo. Pretendo sim fazer outros vídeos falando de outras medicações que estão sendo atacadas, ivermectina, azitromicina, para trazer luz a esse tema. E então é isso. Espero que tenha sido o máximo possível claro, né? Eu sei que às vezes é difícil mesmo. Eu peço desculpas para algumas pessoas, caso tenha sido prolixo, caso eu tenha sido muito técnico ou muito básico nas minhas explanações, tá? Mas o objetivo é esse, o objetivo é mostrar que estamos lidando com uma medicação segura e que as pessoas não precisam temer. E quando um médico que faz um tratamento dito precoce, né, famigerado tratamento precoce, como eu faço, que sigam as orientações e não tenham medo, tá certo? Agradeço a audiência de todos e eu não sei se vai estar aberto para perguntas, eu não estou vendo aqui as perguntas pelo streaming que eu estou fazendo, mas eu estou vendo aqui, né? Tenho duas telinhas aqui para ver o streaming. Mas depois também eu posso responder para todo mundo, né? Se terem alguma dúvida, alguma coisa, mandem para mim, tá bom? Que eu vou responder com o maior carinho, tá certo? Então, mais uma vez, agradeço a presença de todos, agradeço o Reginaldo,
que fez esse suporte técnico para mim. Tá falando que não tem perguntas, maravilha. E boa noite para todos, bom descanso, que Deus abençoe a vocês e todas as famílias.